Olá, filhotinhos! Tudo bem com vocês? Papai sempre com saudade. Deixa eu falar uma coisa. Hoje a história não é de dois irmãos. Não, a gente sempre conta a historinha de dois irmãos, né? Que é do Pedro e do Gabriel. Mas hoje não é isso! Hoje a história são de 5 irmãos. O quê? Papai, 5 irmãos? Como pode tantos irmãos assim? Na verdade, tem famílias que têm muitos irmãos. Tem famílias que têm 10 irmãos. Tem famílias que têm 20 irmãos. 20 irmãos, sim. Tem famílias que têm muitos irmãos. Principalmente antigamente. Antigamente, quando a gente fala assim, de muito tempo atrás, as famílias tinham mais pessoas. Hoje em dia, às vezes, as famílias têm um filhinho, têm 2 filhinhos, às vezes não têm filhinhos. Mas antigamente as famílias tinham 5, 6, 7, 8, 10 filhinhos. É verdade, isso mesmo. Era muito normal naquela época. Mas nós vamos contar uma história de 5 irmãos, isso mesmo. E como eram esses irmãos? Vamos lá. Um irmão era mais baixinho e gordinho. O outro irmão era um pouquinho mais alto, normal. O outro irmão era grandão. O outro irmão já era um pouquinho mais baixo, magrinho também. E o outro era menorzinho e magrinho. Isso mesmo, eram 5 irmãos completamente diferentes. Esses irmãos foram crescendo, sempre um do lado do outro, sempre um brincando com o outro. Mas os irmãos eram diferentes. E aí, as diferenças das pessoas às vezes causam algum tipo do quê? Do quê? De preconceito, essa palavra, o que é isso, papai? O preconceito, uma coisa feia que as pessoas acabam sentindo em um primeiro momento por não entender a diferença do outro. Isso mesmo, isso não tá certo, porque cada pessoa pode ser de um jeito, cada pessoa pode ser completamente diferente da outra, mas todos somos pessoas! Somos seres humanos, todo mundo igual, todo mundo corre sangue dentro do corpo, todo mundo mora no mesmo planeta e todo mundo deveria ser muito unido. Isso mesmo, mas vamos voltar para a historinha. Cada irmão era um completamente diferente do outro. Então, o baixinho e o gordinho acabava lá, às vezes, tendo algumas brincadeirinhas em cima dele que não eram legais. Os maiores falavam assim: ei, você é baixinho e gordinho, irmão, você é diferente. Ele ficava tão nervoso que ele ficava até um pouquinho mais afastado dos outros irmãos. Sim, ele ficava até mais afastado dos outros 4 irmãos. Ele falava assim: não, vocês ficam tirando sarro porque eu sou mais gordinho, porque eu sou mais baixinho. Isso não tá certo. E realmente não estaria certo mesmo. A gente nunca poderia fazer isso, né? Só porque o amiguinho, de repente, ou o irmão é diferente, isso não significa que a gente pode brincar com a diferença dele. Não, porque como eu já falei em outras histórias, não importa se a pessoa é diferente, não importa a cor da pessoa, não importa se a pessoa tem alguma diferença física, significa tem alguma coisa diferente de você. Pode não ter um braço, pode não ter uma perna, pode não enxergar direito de um olho, pode qualquer coisa, pode ter cabelo, pode não ter, isso não importa. O que importa é que somos todos seres humanos e todo mundo igual. É assim, todo mundo é igual. E alguma coisa daquela pessoa pode ser até muito melhor do que a sua. Sim, lembra dos sentidos? Quando a pessoa perde alguma coisa, ela desenvolve os outros sentidos. E muitas vezes ela acaba sabendo coisas até mais do que você em alguma coisa que ela tem de qualidade. Isso, mas vamos voltar para a história. E aí, os irmãozinhos brincavam e eles se divertiam. Eles brigavam também, que é normal, né? Às vezes, os irmãozinhos brigam, mas a briga tem que acabar rápido, nunca pode ser séria e tudo tem que ser um aprendizado. Isso, porque quando a gente acaba tendo uma discussão, uma briga, que isso seja superado e que a gente fique cada vez mais unido e que aquela briga, aquela discussão não se repita. Aí os irmãozinhos estavam lá brincando. Um dia eles estavam se divertindo e um falou para o outro: olha que legal, eu quero brincar de alguma coisa diferente. Do que será que eles quiseram brincar? Vamos lá, Pedro, vamos lá, Gabriel. Do que os irmãozinhos iam querer brincar nesse dia? Eles quiseram brincar de
carrinho. Isso, sim, eles poderiam querer jogar bola, eles queriam poder jogar o videogame, que todo mundo gosta hoje em dia, eles poderiam fazer um monte de outras coisas, mas eles quiseram brincar de carrinho. Mas tem uma coisa muito diferente. Eles quiseram brincar com um carrinho amarelo gigante. Isso mesmo, era um carrinho amarelo muito, muito, muito grande. Não era um carro de adulto, não, porque criança não pode brincar com um carro de adulto, claro que não. Mas era um carrinho de brinquedo, de plástico, amarelo, um Transformers, daquele que vocês conhecem, que ele se transforma em robozinho. Mas ele era gigante! E ele era tão gigante que um irmão não conseguia brincar. O primeiro irmão foi tentar, que foi o baixinho, o gordinho. Ele chegou perto do carrinho, começou a tentar brincar com ele, mas ele era tão grande, ele pegava o carrinho e tentava arrastar e não conseguia, porque o carro era gigante. O segundo irmão foi lá, era um pouquinho maior, e ele fez força e falou: eu vou conseguir brincar com esse carrinho, pelo menos arrastar um pouquinho na rua. E não conseguiu. Então, foi o terceiro irmão, já um pouco mais fortão, grande, alto, forte. Ele foi lá, pegou o carro amarelo e não conseguiu tirar o carro do lugar, não conseguiu brincar também. E aí ele ficou pensando: nossa, mas se eu não conseguir, ninguém mais vai conseguir. O quarto irmão foi lá também, era um pouco menor que esse fortão, mas ele falou: de repente eu vou lá, pego ele de um outro jeito, empurro, faço força e consigo. Ele foi lá, pegou o carro amarelo e fez toda a força do mundo e não conseguiu brincar com ele. E aí chegou o irmãozinho fraquinho, pequenininho, magrinho. Ele olhou assim para aquele carro amarelo e falou assim: esse carro amarelo é tão grande, eu posso querer fazer toda a força do mundo. Se os meus irmãos, que eram mais fortes, não conseguiram, eu também não vou conseguir brincar com esse carrinho amarelo. Então eu tenho uma ideia. Se todos nós, os 5 irmãos, nos uníssemos, olha que legal, união dos irmãos. Se a gente fizesse força junto, ou se a gente se unisse para brincar com esse carro amarelo, pode ser que a gente conseguisse. Porque o legal de brincar com um carrinho, geralmente é você pegar esse carrinho, é brincar, é fazer ele andar por aí. Um carrinho parado não tem graça, né? Então, esse irmãozinho, que era o menor, que era o mais fraquinho, mais magrinho, ele falou assim: se a gente se unir, a gente consegue brincar com esse carro amarelo. E aí os outros 4 irmãos falaram assim: é mesmo, irmão? Pode ser. Eu acho que se nós nos unirmos, a gente consegue pegar esse carro e fazer ele andar. E aí um irmão falou para outro: vamos lá! Um falou para o outro: vamos lá! Um falou para o outro: vamos lá! Os 5 irmãos todos falaram: vamos juntos! Vamos fazer esse carrinho amarelo gigante andar! E aí os 5 irmãos se uniram para brincar com o carro amarelo. Os 5 irmãos foram perto do carro amarelo. Um pegou de cada lado, um empurrou de cada lado, todos eles seguraram no carro amarelo gigante de plástico amarelo. E adivinha, o carro amarelo andou. Eles conseguiram, juntos, brincar com o carro amarelo. Sabe o que significa isso? Que a união faz a força! Essa frase é bem antiga, da época do papai. Eu não sei se vocês vão achar legal, mas é isso! O importante é vocês entenderem o espírito de equipe, o espírito de time, que quando a gente se une, a gente consegue fazer coisas incríveis, muito maiores do que a gente faria sozinhos. Isso mesmo. E o mais importante também, vocês perceberam que os 5 irmãos unidos, eles são muito mais fortes. Mas para eles se unirem, eles precisam aceitar um ao outro. E nunca um pode discriminar, ter desrespeito com o outro. Não, irmão, assim como todas as pessoas do planeta, têm que ser unidos. E vocês agora sabem, eu quero ver se vocês perceberam essa história. De quem o papai está falando? Quem são os 5 irmãos? Eu vou repetir. Um irmão é mais baixinho, gordinho. E ele fica nervoso porque ficam brincando com ele, ele fica mais afastado dos outros 4 irmãos. O outro irmão, ele geralmente aponta sempre para os outros irmãos. É, você. O outro irmão é o mais alto, ele é grande, ele é maior do que os outros irmãos. O outro irmão é um pouquinho mais baixo e o outro irmão é pequenininho, magrinho, é o menorzinho dos 5 irmãos. Os 5 irmãos estão sempre unidos. De quem o papai está falando? Eu vou dar uma dica. O irmão menorzinho, gordinho, o nome dele é Polegar. Do que o papai está falando?
Vocês já entenderam de quem o papai estava falando o tempo todo? Quem são esses 5 irmãos unidos que juntos fazem qualquer coisa? A mão! Isso mesmo! O papai estava falando da mão, e quando a mão se junta, ela consegue pegar o carro amarelo gigante e brincar! Um carro que vira Transformers, olha que legal! Olha isso aqui! Será que o papai consegue fazer ele se transformar? Pera aí, deixa eu ver, deixa eu tentar. O papai vai fazer esse carrinho se transformar. Como que esse carro se transforma? E olha como fica esse carro, que legal! Ó, ele se transformou num carro Transformers. Olha aqui, ó. Muito legal. E esse carrinho Transformers agora vai dar um recado para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite. Bons sonhos para vocês. Durmam com os anjinhos. Anjinho, isso já é uma outra história. Tchau. Boa noite, filhotes. Tchau.